No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema muito sensível, um tema que assola muito, e por muito tempo eu sentia vontade de gravar esse vídeo, mas não tinha coragem, por ser um tema sensível. E o que eu vou falar com vocês hoje é sobre pornografia. Como a pornografia entrou na minha vida, e tenho certeza que entrou na sua, desde a nossa infância, por intermédio de, muitas das vezes, programas de televisão, erotização na televisão, que aguça a curiosidade, danças eróticas, muitas das vezes a cultura do nosso país. Agora vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Desce mais. Você tem uma cantora famosa que erotiza as crianças e você é pai. Você sabe o que significa a erotização das crianças. E você conversa com um psicólogo que ele sabe que a erotização das crianças vai trazer muitos problemas sérios. Aí depois aquela criança que foi erotizada, ela não tem controle sobre os hormônios dela, porque ela foi erotizada desde pequeno. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de 4. Porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto. E muitas das vezes também as danças eróticas, filmes, às vezes, de conteúdo adulto, que muitas das vezes nossos pais deixavam dando bobeira, e a gente, por curiosidade, ia assistir e acabava estando expostos a isso. A ausência por necessidade dos nossos pais, porque eles tinham que trabalhar e não poderiam estar 24 horas, então nós tínhamos que ficar com pessoas que muitas das vezes não davam a mesma atenção pra gente que era criança. Então foram inúmeras coisas, né? Na vida adulta, a gente, por carência e por tantos outros problemas, às vezes, matrimoniais não resolvidos com os nossos cônjuges. Se você consome pornô, você está treinando seu cérebro para nunca mais se satisfazer com o que é real. E esse é o caminho mais rápido para você destruir não só sua relação, como também sua vida sexual. Ou então, às vezes, pela sociedade, de certa maneira, sugerir de maneira bem... me falta a palavra agora, mas sugerir de uma maneira bem enfatizante que nós podemos nos aliviar sozinho. E sugerir conteúdos e às vezes um pouco de zoação, ridicularização por quem não pratica tais coisas. E às vezes também por separação, por inúmeros problemas que acontecem na vida adulta, a gente recorre a esses recursos que são altamente destrutivos. Experiência própria como cristã. Eu, como cristã, durante muitos anos da minha vida, não consumi conteúdos adultos, a não ser aquela fase onde a infância, que a gente procurava por curiosidade e tantas outras coisas. Depois desse período, a minha exposição foi bem pouca. Na minha fase da juventude para a vida adulta, pouco eu consumi esse tipo de conteúdo. Eu estava casada, eu não tinha necessidade de consumir e também não gostava muito de consumir esse tipo de conteúdo por eu achar que poluía a minha mente e atrapalhava a minha fé, atrapalhava a minha consagração, a minha fé e aos meus princípios. Porém, com os percalços da vida, e a gente passa por muitas coisas e muitas carências, elas afloram nesse período onde você passa muitas vezes por separação, por divórcio, até mesmo quando você está dentro de um relacionamento, porém aquele relacionamento está com muitos problemas, você procura prazer, e prazer que eu digo não é nem no ato sexual, tá, gente? É o prazer de viver, de alegria, de estar, de se sentir bem, de se sentir vivo. E aí você procura, de certas maneiras, outros caminhos, e aí você acaba dando abertura para isso. Então, na minha experiência como adulta, quando eu comecei a consumir, de certa maneira, a pornografia, tudo começa com, não tem nada a ver, todo mundo assiste, tem pecados piores que este. A pornografia começa no vídeo. Daqui a pouco aquele vídeo não satisfaz mais. Aí vão para vídeos mais sofisticados. Porque a pornografia é um dos vícios que libera dopamina mais rápido. Se aquilo libera muito rápido, chega uma hora que você precisa de maiores estímulos para liberar mais rápido. Começa a se inventar situações. É um pecado, mas não é somente um pecado perante a Deus, mas é algo que agride a gente fisicamente e espiritualmente e psicologicamente, porque os danos que a pornografia causa ao nosso cérebro é semelhante aos danos de uma droga. Seguinte, primeiro, científico. Os estudos e pesquisas já comprovaram o efeito da pornografia no cérebro, causando alterações, e uma delas pela descarga hormonal que o prazer da pornografia provoca ser tão grande, faz o mundo real parecer menos interessante do que o mundo virtual, levando a comportamentos como impaciência, irritabilidade ou desmotivação. Cada vídeo novo, cada cena diferente é uma descarga de dopamina. Aquele hormônio do prazer. Só que com o tempo o cérebro vicia na novidade, no estímulo fácil, e começa a achar o sexo real sem graça. Estudos recentes mostram que homens que consomem pornografia frequentemente têm até 3 vezes mais chance de broxar. Não queria enxergar o problema, só que como eu tenho uma essência e uma base cristã, isso sempre me incomodou de certa maneira. E eu percebi que com o passar do tempo, a gente vai mergulhando e a gente percebe que a gente está se viciando nisso. E a gente percebe quanto é destrutivo. Como destrói famílias, destrói lares, como destrói a juventude, como banaliza algo que Deus criou para o deleite
de marido e mulher, de Também casais. nos casamentos. Tem relatos de homens que eu atendo que ele só consegue ficar com a esposa quando ele coloca um conteúdozinho lá para ele ver. Ou seja, ele precisa ver uma mulher muito mais atraente para ele ter ereção para ficar com a esposa. Isso não passa de uma traição. Eu desejo uma mulher primeiro para eu ficar acordado, para eu conseguir ficar com a minha esposa. Só que E você acaba sujando uma coisa que é pura. Você acaba pervertendo algo que é puro. E quantas das vezes a gente não assistiu, não se aliviou assistindo esse tipo de coisa, e depois, quando acabou, você se sentiu sujo, você se sentiu culpado, você teve nojo, né? Então isso faz parte, porque realmente aquilo que a gente está assistindo não é algo bom, é algo sujo, é algo que atrapalha, de certa maneira, e corrompe o nosso cérebro. O vício na pornografia é um vício muito solitário. Sim, é solitário porque a pessoa você não tem fala pra como ninguém. compartilhar com ninguém. Exatamente. A pessoa vai funilando sozinha no quarto dela e vai se sentindo cada vez mais suja, cada vez menos merecedora da graça, menos merecedora das coisas boas. Ela vai pra... E a gente vai entendendo que a gente não precisa de ninguém, a gente pode se aliviar sozinho, a gente pode ser sozinho, algo que, pra quem tem um pouco que tem fé em Deus, que acredita ainda nos valores, algo que é completamente arbitrário, aquilo que Deus criou, né? Que um tem que ser pelo outro, tem que haver a união, tem que ser um conjunto de fatores, tem que ser os dois se tornando um só, para poder proporcionar prazer um ao outro. Então, quando você é por você, você vai completamente contrário à sua fisiologia também, né? Porque até para conceber, eu sei que hoje em dia a gente tem inúmeras maneiras de conceber, mas a mais natural foi a que Deus criou, né? Que é homem e mulher se unirem em matrimônio, terem relações e conceber. E sozinho você não consegue conceber. Ai, mas você tá, gente, vocês entenderam, entendeu? Então, tudo isso. E a minha experiência é que cada dia a gente luta, a gente cai, a gente escorrega, a gente se sente sujo. É uma prática que suja a nossa mente, que faz a gente perder a nossa limpeza, porque a gente passa a olhar para o nosso relacionamento e querer comparar, às vezes, com aquele corpo que a gente está vendo naquela imagem, às vezes com aquelas posturas que a gente está vendo na imagem. E a gente vê que na vida real não é isso, então a gente acaba por trazer para dentro da nossa vida, do nosso cérebro, idealizar métodos e formas e corpos que não são reais, que aquilo não é real. E a gente acaba por destruir muitas das vezes a nossa relação por conta de comparativos e também por conta de deixar a carência entrar, né? Porque quando você se alivia sozinho, você está dizendo pro outro que você não precisa dele. E você acaba por descartar e desmerecer aquela pessoa que está ao seu lado, entendeu? Então você cria um problemão e quando você vê seu casamento, seu relacionamento está destruído. E para os solteiros, né, que é o nosso caso, a gente cai nessa ideia de que a gente pode ser sozinho e a gente cada vez vai ficando mais carente e a gente cada vez vai ficando mais triste. Isso traz uma depressão, traz uma ansiedade para nossa vida. Os impactos são fulminantes na nossa autoestima, as comparações e a carência e o desejo de querer pertencimento, de querer ser desejado, e isso vai destruindo o ser humano. Estudos recentes mostram que homens que consomem pornografia frequentemente têm até 3 vezes mais chance de broxar, mesmo sendo jovem e saudável. E não para por aí. 68% dos homens que têm dificuldade sexual consomem pornô em excesso. Pra mulher, o efeito também é devastador, tá? Autoestima no chão, insegurança, pressão, vida sexual travada, ansiedade, solidão e até sintomas de depressão. Pornô não é só uma fantasia. É vício, é fuga e é o atalho mais rápido pra destruir o que você tem de mais valioso. A capacidade de se conectar de verdade. Mas eu não sou viciado, eu assisto de vez em quando. Esse de vez em quando que vai alimentando tudo que já foi falado sobre o que faz com o nosso corpo, o que faz com a nossa mente. E o problema da gente é acreditar, mas é só um pouquinho, mas é só de vez em quando. E quando a gente vai ver, aquilo já destruiu a nossa vida e a nossa mente. Isso deixa um vazio espiritual, isso deixa um vazio na nossa mente. E o que eu penso, porque eu decidi comentar sobre isso, sobre esse tipo de coisa, que é uma coisa que me incomoda profundamente, é uma coisa que me desconecta de mim, é uma coisa que me desconecta dos meus valores. E, infelizmente, tudo no mundo moderno induz isso aí. Induz a gente a procurar isso. Mas o que eu posso dizer é uma luta constante, é não desistir, é não desanimar. Se você tropeçou, se você caiu, para, reflete, luta contra. E é aquilo, a vida, a gente tá aqui pra lutar, todos os dias. E uma coisa que eu percebi quando a gente tá vivendo nesse planeta aqui, é que a gente não vai ter um segundo de paz. Todos os dias são lutas. Então se você caiu hoje, levanta, limpa a poeira, levanta a cabeça e não desiste. Começa tudo de novo, até você conseguir. Falar sobre isso é muito difícil, porque só quem passa, só quem sabe, quem vive, quem se incomoda com isso, quem sabe que é uma prática que acaba sujando e pervertendo, que são portas abertas para inúmeras maldições, inclusive uma das piores, que é às vezes a prática contra as crianças, né? Começa a se inventar situações, e aí se chega muito facilmente à pedofilia. Por isso que é tão grave essa questão da pornografia.
que é um grande apelo dentro dessa indústria, né? É um grande apelo para isso dentro dessa indústria. E perverte justamente, como eu falei no início do vídeo, quando entrou na minha vida eu era criança, entendeu? Então, é isso, é não desistir. É difícil falar, mas o pior é se calar e fingir que não tá acontecendo. Porque quanto mais você se cala, mais você dá legalidade para que ele entrar na sua vida. E se você tá lutando, não desista. E vamos continuar lutando, vamos continuar exorcizando esse mal. E para quem tem fé, para quem acredita em Deus, para quem tem fé cristã, buscar em Deus forças para não desistir. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço para vocês e não desista. Não se afastar. Sim, e a gente acha que o Senhor não vai querer a gente perto. E é muito pelo contrário. Deus, Ele quer você perto, porque Ele é o único que pode te purificar de tudo isso. Pode te livrar desse momento difícil. Capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar desses pecados. Perfeito. Mesmo com culpa, Exatamente. mesmo quando seu pecado é vergonhoso, como a Exato. pornografia, vá até Deus que Ele vai te ouvir e vai te perdoar, viu? Com certeza.